Olá, seguidores! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou entrevistar uma pessoinha muito interessante. Ela hoje já não é mais adolescente, mas o ponto da entrevista foi uma mudança para a África quando ela era totalmente adolescente, 14 anos, eu acho, não foi, Alice? 14. Isso. E hoje ela é uma doutora em PhD, mora na Inglaterra e está casada, tem dois filhotes lindos. Enfim, o que eu estou querendo mostrar hoje é para os adolescentes. Mostrar que no auge da adolescência, que seus amigos são tudo para você, que a vida é maravilhosa, que os pais meio nhenhenhé, tem futuro, minha gente, tem futuro. Então vamos lá, doutora Alice Scott, muitíssimo bem-vinda. Muito E obrigada. me conte, exatamente, com que idade você saiu do Rio de Janeiro, Zona Sul, tudo bombando na tua vida e te levam para a África? Como é que idade você tinha? E como é que foi assim? Ui, na hora que teus pais avisaram que Pois é, então eu estava com 14 anos e meio, exatamente. É, como você falou, os amigos eram tudo, escola, fim de semana, tudo sempre com os amigos e primas. E não entendi muito, confesso. Assim, agora eu penso que tinha lá, eu não sabia imaginar, não. Os amigos foram ótimos em termos de dar festa de despedida, me fazia sentir bem especial, que foi uma delícia, e ao mesmo tempo fica mais difícil, porque aí eu tô ainda com mais saudade do que eu tô perdendo do outro lado, né? É, tinha internet na época, e-mail, mas me deram presentes, me deram papel de carta. Para eu escrever bastante carta para eles. Então, eles participaram muito da minha saída lá. muito bem. Aí pegou o avião, pá, 9, 10 horas de voo e aterrissa em Joanesburgo. E aí a casa estava montada, não estava? Você já foi no dia seguinte direto para a escola, não foi? Quando você de verdade deparou com a realidade, como é que foi isso? Foi tudo isso que você está falando, que eu vou contar agora, é tudo no primeiro mês e teve todas as emoções. Respondendo mais da primeira pergunta, se eu sabia onde que eu estava indo, eu acho que eu estava tão entrosada com os meus amigos locais que eu não conseguia imaginar muito como é que ia ser a vida em outro lugar. Mas então, em termos de emoção, chegando lá, eu cheguei um mês antes da escola começar, então estava nas férias de verão, e a casa estava montada, né? Eu tinha ficado no Brasil com uma tia, tio e duas primas, e então estava já tudo para terminar a escola. Então estava tudo montado em casa quando eu cheguei, casa nova, eu já tinha recebido fotos, tudo mais, eu tinha uma ideia. Mas teve uma surpresa de ter uma piscina para ainda ter uma animação assim, eu não sabia disso, isso foi uma coisa extra. E aí começaram as emoções, saber que estava rolando festa, né? Assim, quando você sai, você ainda sabe o que está acontecendo lá naquela primeira semana, sabia que festa ia ter aquilo ou não. Aí, aos poucos, vai se adaptando a casa, o clima. Aí a gente teve o Natal, esse foi um choque. Estávamos só nós quatro, o que hoje em dia, tranquilo, Natal tem mãe, pai, irmã, e é um Natal com quatro. Mas na época eu estava acostumada com os natais brasileiros muito grandes, que vem primo, tio, vizinho, namorado, não sei quem. Então, o dia do Natal foi um choque, assim, mas acho que os quatro estavam em choque. Então, tudo bem, ficamos em choque juntos. Acho que apareceu na sua última entrevista, família unida. É só um fato, não foi negativo. Ah, aí tivemos o momento de comprar uniforme e eu me lembro estar chocada na loja porque era um uniforme muito detalhado que a gente não entende no Brasil, né? Eu tinha camiseta e o resto você ia com qualquer casaco que queria, jeans ou calça azul, assim, né? O uniforme era extremo, assim, de ter tudo, ter blazer, camisa, saia,
a cor da meia que você tinha que usar. E aí eu tô na loja e é um sapato assim, sapato boneca, bem estilo boneca. Eu me lembro olhando assim, gente, o que aconteceu? E aí, uma história que desse sapato, em termos de aprender que tudo bem na vida ser diferente às vezes, a gente, na inocência, comprou o sapato que a loja dizia sapato de menina. E é isso, como eu falei, de boneca, um sapato preto, tem uma tirinha assim em cima do peito do pé. E aí chego na escola e só criança mais nova que usa isso. Criança de escola já, né, de adolescente, menina e menino usam os sapatos de menino, que faz super sentido, que é um sapato melhor. Mas a gente tinha comprado, então os 3 anos que eu passei nessa escola, meu pé não cresceu, e eu fui a única, os 3 anos, com sapato de boneca. E tudo bem, se você é um adolescente ouvindo isso, não tem problema. Eu sobrevivi e era diferente, tudo bem. E outra história. Nesse primeiro dia, fui toda lá, assim, né, de uniforme, mas botei o cabelo assim de lado, igual tá hoje. Na época eu tinha cabelo liso, e aí no final do dia uma professora veio me falar discretamente que parte do uniforme é ter rabo de cavalo. Só que como eu era tão assim sobre o meu cabelo, nem tinha elástico, fivela, nada. Então fui a única, e acho que até hoje, na escola toda, a única que passou o dia de cabelo solto. Que barato. Então, adolescentes que estejam assistindo, vocês estão vendo que não foi nem da água para o vinho, foi completamente uma mudança 180 graus com um voo de 10 horas, 9. Então, tudo isso para dizer que Mega sobrevive, são histórias que hoje a gente ri dela, e Alice sobreviveu muitíssimo bem, tocou a vida. Não estou dizendo que foi um mar de rosas a vida dela, mas as espinhas que apareceram nas rosas foram todas contornáveis, nada foi terrível. Muito bem, então você passou um mês ali de final de férias, comprando uniforme e tudo mais, e finalmente a escola começou. Você teve uns momentos únicos com sapato e com cabelo, mas foi tocando. E aí, pelo que eu me lembro da data, a África do Sul estava saindo das milhões de fechamentos de fronteira em virtude do apartheid. Então, não haviam muitos estrangeiros. Então, me conte, você era a única estrangeira na escola? Haviam outros? E de que países eram? E também, como é que foi a recepção? Como é que você foi recebida pelos alunos, pelos colegas de turma e pelos professores? Como é que você se sentiu numa aula chegando em terras novas? Em termos de eu ser a única estrangeira, não, já tinham outros, claro, minoria, como sempre vai ser o caso. Tinha uma família da Angola, tinha um príncipe, eu não me lembro bem a história, tinha gente famosa. Então tinha um pouquinho de tudo, mas uma coisa que não acho que foi planejada, né, pelos adultos, mas era a escola certa. Teve muita pesquisa para a escola que acho que seria boa para mim, e por um acaso a melhor escola foi uma que estava começando ali naquele ano. Então, apesar de eu ser nova, todo mundo era novo. Que bom. Isso ajudou. E eu sei que isso, em termos de dar dica, não é sempre uma opção, mas talvez tenham outros grupos que estejam começando. Então, é sempre legal estar todo mundo começando junto. Verdade. Em termos de como ser recebida e tudo mais, a minha experiência foi muito positiva. Primeiro, acho que tem uma curiosidade, né? Brasileiro, futebol, qualquer país que você seja, sempre alguém vai querer já saber alguma coisa do seu país, mas em termos de dança e futebol, sempre perguntavam, e todo mundo achava que eu ia saber jogar futebol também. Pelo menos eu sabia dançar, então metade da expectativa eu estava lá. Mas essas histórias que eu falei do cabelo, do sapato, eu acho que logo me ensinaram que tipo acontece ali na hora, você fica envergonhada ou percebe que você está bem diferente do resto,
E aí, no dia seguinte, estão falando com você normal, assim, ninguém fica lembrando dessa história, ou Ah, se que lembrar é só legal. piada. Ah, que legal. Então, eu logo aprendi que quando eu tivesse um problema, tudo bem, assim, amanhã é outro dia. Por exemplo, da língua, 14 anos, já menina grande, né? Não estou falando de criança de 4 anos. A escola tinha uma lojinha de papelaria, assim, e me deram uma lista para todo mundo, minha turma toda, uma lista, o que que você quer, como é começo do ano, da papelaria. Aí a ideia é que alguém lá na papelaria preparava pacotinhos para cada um, e você vinha e pegava só o seu pacote, já que todo mundo estava comprando muita coisa para o começo do ano, né? Se cada um entrasse, tudo mais ia demorar. Aí no que eu estou olhando a lista, dizia Prit. Aí eu penso, não, no Brasil, isso é marca de cola. Se eu pensar que isso é cola, eu estou errada. Aí vou pergunto para a professora, assim, envergonhada de levantar, o que que é? Aí ela tira uma da gaveta, é cola, assim, cola bastão. As emoções já estavam tão grandes que eu começo a chorar no meio da sala, de frustração, de saber qual era a resposta, de ter que perguntar. Aí depois de pensar, nossa, eu tô aqui, tô chorando no meio. E tudo tranquilo. Peguei minha cola, botei o meu tique lá para cola Prit, peguei à tarde, no dia seguinte esqueci, eles esqueceram. Sou grandes amigos ainda de Oh, minha todos. linda, eu vou começar a chorar aqui do lado de cá. Então, além do uniforme, você tem alguma outra coisa que foi assim, chocante, comparando a sua escola no Rio com a sua escola em Joanesburgo? Ah, tudo. Escola é tudo. Assim, imagina um filme de uma escola interna, né? Eu tinha que chamar professor e professora de Sir e Madam, assim. Se um adulto entrasse na sala, você tem que levantar de respeito. Você não sabe se o adulto é pai de alguém da escola, um visitor, um outro Ou o rei da professor. Espanha? Levanta, você está no corredor, anda um adulto do seu lado, você tem que dar um bom dia, boa tarde. Ah, Extremo. educação, amém, amém. É, Educação. mas fora da escola, um choque. E aí meus pais fizeram a coisa certa. É, eu tinha, né, no Brasil, eu era considerada que meus pais eram muito, tinha muita regra, esqueço a palavra agora, e eu tinha que voltar das festas 2 da noite, Tá. tá? Com 14 anos no Brasil, em 97, eu era a única que tinha horário. Os meus Nossa, amigos ligavam na hora que a festa estava acabando, ou combinava era 5, barbaridade. 5, 4, assim. Aí se a festa acabou, você ficava ali de bobeira até chegar, não Na tinha problema. madrugada, isso, Alice? De madrugada. Então, nossa, meus pais, 2 da manhã, que absurdo, né? Mas tudo bem, tinha uns pais bem assim. Aí vamos para a África do Sul, outro mundo, tudo mais, uma coisa mais estilo americana e inglesa, que eu conheço mais em termos de horário. E a quantidade de horas de festa é parecido, mas as festas começavam assim às 7 da noite. Então o pessoal tinha que ir embora às 11, assim, 11 era o que 14 anos acontecia. E os meus pais tiveram a sabedoria de falar: não, a gente não está mudando para você, é 2, tudo bem. E claro que eu não vou ficar numa festa sozinha de 11 às 2 na calçada esperando, ou na boate. Tudo acabava, né? Assim, então, eu era assim, nossa, super legal entre os meus amigos, porque aí eu falava, não, eles vêm pegar 11h30. Eu era bem tarde. Então, esse foi outro. Ai, que máximo, que máximo, que máximo. Aliás, espectadores e ouvintes, essa daí é minha filhota, sabe? Oh, essa é a mais velha. Enfim, muito bem. Os anos passaram, 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 e Alice foi para Nairobi em 2005, eu acho, não sei bem, acompanhando o namorado que estava passando um ano em Nairobi, Quênia. Só que ele trabalhava, ele foi trabalhar, ele é advogado, foi a trabalhar por um ano. Então, vamos a outra adaptação dela em continente africano, agora um pouco mais para o norte, no Quênia. Aliçoca, o que foi que você resolveu fazer durante o dia de trabalho do namorado? Pois é, então eu fui só para o verão, então eu procurei coisas que dava para entrar, participar por 1, 2, 3 meses e sair, né? Não era uma coisa permanente. E, e aí as nossas conexões,
meu namorado estava lá por direitos humanos, então nossas conexões eram vários desses tipos de projetos locais, e eu acabei trabalhando num orfanato, e foi como assim, não tinha empresa, essas coisas que você já comentou em outros vídeos, foi uma coisa mais local. Achei um orfanato perto, aí a gente estava num prédio lá, né, que foi onde foi a acomodação, e perguntei na portaria qual ônibus que pegava, e bem local que você aprende, esse ponto aqui só pega um ônibus, se você andar um pouquinho mais, aí tem dois, a espera é menos. E aí no ônibus é aquela coisa que você fica olhando, como é que paga, que você não paga o motorista, também não tem, aí fica um carinha que vai andando para cima e para baixo, tem que ter trocado, não tem. Então, aquelas coisas que as primeiras vezes você super se prepara. E aí, aos poucos, foi aprendendo. Mas tentei, então, me envolver numa coisa que, já que eu não tinha nada de direito, para ir no projeto dele. Então, achei um que eu gostava. E aí, entre nós dois, a gente foi só aproveitando qualquer convite, qualquer oportunidade para entender o que as pessoas faziam lá fora dos seus trabalhos e projetos. Um conhecia uma outra voluntária, era uma senhora do Canadá, ela veio jantar com a gente foi jantar com ela, então é uma coisa bem normal, assim, não é necessariamente queniana, mas de conhecer gente. E outros, por contatos, a gente foi, por exemplo, fez aula de judô, que alguém estava Uau! fazendo, tinha lá. Então vamos lá ver como é que é a universidade, vai na aula. Aí nessa aula descobre que vai ter uma peça à noite, vamos lá na peça, só para ver o que acontece na cidade num verão. Em outras palavras, vocês percebam que ela e o namorado estavam abertos a todas as opções que apareciam, todas as chances. Não estavam assim, ai, eu não gosto de lugar fechado. Ai, teatro? Ai, eu acho que eu não quero teatro. Não, eles estavam lá, ele por um ano e ela por 3 meses. Então, vamos derrubar os nãos, não gosto, não quero, deixa não de lado e vamos visitar. Você não está obrigado a fazer nada, mas quanto mais você fizer, no caso deles, mais eles iam entender os quenianos, mais eles iam conhecer Nairobi, mais eles iam sair de lá dali a uns meses com uma bagagem legal nas costas, com uma experiência legal, né? Tão legal que, meses mais tarde, ela teve uma madrinha de casamento queniana, então, que é amiga até hoje. E também, né, Alice, você tem amigos ainda da época da África do Sul que se visitam aí na Inglaterra e em outros lugares, não é isso? Isso mesmo, os amigos ficaram. Teve um período que era um pouco menos por tecnologia. Aí, conforme veio o Facebook, o WhatsApp, e todo mundo acabou se formando de universidade, então você começa a trabalhar um pouco mais, viajar, desculpa, por trabalho e tudo mais. Aí estou aí com umas amizades ainda da escola, que de vez em quando eles viajam para cá, e estou planejando um dia desses aí, eu volto lá para a África do Sul para ver todos, mas sim, em contato com alguns. Altas emoções. Então é isso, minha gente. Primeiro de tudo, brigadíssima, Alice. Ótima, contou coisas gostosas. E se você que está ouvindo conhece algum adolescente que está na iminência de se mudar, de sair ali do ninho, ou que acabou de mudar, mostra esse vídeo para ele ou ela. Porque a ideia é mostrar que, nossa, parece que o meu mundo caiu, meus pais me trouxeram para um lugar que não pertence, que não sou eu. Porém, olha aí, o outcome foi maravilhoso, com toda a minha falta de humildade, a menina se tornou PhD em bioquímica com 24 anos, ou seja, não é o terror da vida. Você dá ali umas rabiadas, vai com o sapato errado, o cabelo vai solto, mas, cara, no dia seguinte o sol nasce outra vez e a vida fica bela. Viu só? Isso, isso mesmo, ia falar aí, em termos, depois dessas historinhas todas, muita amizade, muita diversão, muitas festas até 11h30 da noite. Eu fui super amiga, diferente deles, mas super amiga. Então, pode deixar que dá certo. É isso aí, gente. Brigadíssima. Aquele abraço e o papo de sempre. Gostou? Pim! Põe um coraçãozinho ali. Conhece alguém que está nessa situação? Manda.
E a gente se fala semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, tá bom? Brigadíssima aqui pela visita, viu? Até semana que vem. Tchau!